vamos para mais estudos bíblicos, né? Vamos estudar hoje 1 Coríntios. 1 Coríntios 1, do 18 em diante. Cristo, o poder e a sabedoria de Deus. De fato, a mensagem da morte de Cristo na cruz é loucura para os que estão se perdendo, mas para nós que estamos sendo salvos é o poder de Deus. Que a Bíblia diz, né, que a sabedoria, que de fato a loucura, a morte de Cristo na cruz, né, é loucura para os que estão se perdendo, mas para aqueles que estão servindo o Senhor, é o poder de Deus, né? Para os que está sendo salvos, para nós que somos salvos, é o poder de Deus, mas para os que estão se perdendo, que estão entregues às coisas do mundo, é loucura, né? Eles acham que é loucura quem está servindo a Deus, mas na realidade louco quem está é aqueles que não querem servir, né? Destruirei a sabedoria dos sábios e acabarei com o conhecimento dos instruídos. Deus está falando aqui que destruirá a sabedoria dos sábios e acabará com o conhecimento dos instruídos. O que é que quer dizer com isso? Deus quer dizer que aqui ele está falando que ele não escolhe pessoas por capacidade, né? Escolhe pessoas por a sua sabedoria, quer dizer, sabedoria divina. Deus não escolhe pessoas por sabedorias mundanas ou por capacidades mundanas, mas sim, ele, que diz o versículo, né? Ele dá capacidade para aqueles que ele escolhe, né? Deus quer pessoas com sabedoria na sua palavra, né? Que tenham entendimento de Deus, não pessoas que tenham entendimento só das coisas do mundo, né? Esse tipo de pessoa para ele não serve, porque não busca ele, né? Busca o mundo e não a Deus. Busque as coisas de Deus, né? Em primeiro lugar, você tem que buscar as coisas de Deus, porque Deus é tudo. Então, o que poderá dizer os sábios e os instruídos? O que vão dizer os grandes oradores deste mundo? Deus tem mostrado que a sabedoria do mundo é loucura. Aqui a Bíblia está dizendo o que vão dizer os sábios e os instruídos, né? O que são sábios por mundo aqui, que vão dizer? Porque aqui fala que os grandes oradores deste mundo, Deus tem mostrado a eles que a sabedoria deste mundo é loucura. Quer dizer que para quem busca Deus já sabe que a sabedoria deste mundo é loucura. Você vê muitos países aí, né, com bombas nucleares, esse tipo de coisa aí, prometendo de destruir a humanidade, fazer aquilo. Eles acham que eles são sábios, eles são os loucos. Eles não podem fazer nada se Deus não permitir, porque se eles tentarem alguma coisa sem a permissão de Deus, se Deus não permitir, só em eles pensarem, né, que vão fazer mesmo isso, Deus, se ele quiser, ele pode acabar com todos esses que têm esse pensamento em questão de segundo. Deus pode dar fim a todos eles, né, que pensam dessa forma, né, que quer estar acima de Deus, acha que é o dono do mundo, né, que com suas armas, com seus poderes terrestres pode destruir tudo que sai achando por a frente, né? Eles não pensam que há um Deus, né, no céu que pode tudo e nada consegue atingir ele, porque ele tem poder para tudo. Deus pode tudo, só basta ele querer. Então a sabedoria deste mundo é loucura. Aqui diz assim, ó, Deus escolhe as pessoas por a sua sabedoria divina. Deus escolhe e dá capacidade para aqueles que o mundo acha que não tem capacidade. Quando você vai entrar no emprego, né, numa empresa, o que é que a empresa faz? Escolhe as pessoas por a sua capacidade e não dá capacidade pois eles não escolhem alguém para dar capacidade, mas escolhe pessoas por as suas capacidades, né?
mas não são capazes de capacitar alguém que eles escolher. É pelo contrário, procura capacidade em pessoas para que possa trabalhar. Deus é o contrário, Deus dá capacidade para os que não têm sabedoria e transforma em loucura os que acham que são sábios. A sabedoria desse mundo não vale nada para Deus. Só vale para aqui, mas para cima, para o céu, não serve de nada. A única sabedoria que serve para Deus é a sabedoria da palavra dele. Pois Deus não, na sua sabedoria, não deixou que os seres humanos o conhecessem por meio da sabedoria deles. Pelo contrário, resolveu salvar aqueles que crê e fez isso por meio da mensagem que anunciamos, a qual é chamada de loucura. Aqui está falando, né, que Deus não deixou que os seres humanos conhecessem a Ele por a sabedoria deles, mas Deus deixou que o ser humano conhecesse a Deus por a sabedoria divina, não por a sabedoria terrestre. Só conhece a Deus aqueles que buscam Ele, que conhecem a palavra dele. É esses que conhecem a Deus, esses que não estudam a sua palavra, não conhecem a palavra de Deus, não procura buscar a palavra de Deus, não tem conhecimento nenhum de Deus. Ouve, né, alguém falar sobre Deus. Isso aí todo mundo ouve. Mas se você não estuda a palavra dele, não pratica a palavra dele, você não conhece a Deus. Só realmente conhece a Deus quem se instrui nele, quem busca a estudar a sua palavra, é que vai ter conhecimento de Deus. Ouvir falar, isso não significa conhecimento nenhum. A Bíblia diz, né? Aquele que ouve e não pratica, engana a si próprio. Você não deve só ouvir, mas também deve praticar, para que você tenha sabedoria e conhecimento sobre as coisas de Deus. Os judeus pedem milagres como prova, e os não-judeus procuram a sabedoria. Aqui fala que os judeus, né, que é o povo determinado de Deus, procura ver milagres, né, para ter certeza que é Deus que está fazendo. Enquanto os não-judeus procuram a sabedoria, procuram ser sábio, procuram entendimento. E não procura ver milagres, mas sim procura a sabedoria. Usam de sabedoria e têm certeza que é Deus, né? Enquanto os judeus procuram milagres para ter prova. Então, está dizendo que não tem sabedoria. Mas para aqueles que Deus tem chamado de tanto judeu como não judeus, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Que Cristo, para os que são judeus e não judeus, é o poder de Deus e a sabedoria de Deus, né? Mesmo que muitos não aceitam, mas Cristo é a sabedoria e o poder de Deus. Pois aquilo que parece ser a loucura de Deus é mais sábio que a sabedoria humana, e aquilo que parece ser a fraqueza de Deus é mais forte do que a força humana. Aqui na Bíblia está falando, né, que aquilo que parece ser a loucura de Deus é mais sábio do que a sabedoria humana, e aquilo que parece ser a fraqueza de Deus é mais forte do que a fortaleza humana. Agora, meus irmãos, lembrem do que vocês eram quando Deus os chamou, do ponto de vista humano. Poucos de vocês eram sábios, ou poderosos, ou de famílias importantes. Aqui está falando, né, que quando Deus chamou as pessoas, chamou seus servos, poucos eram de grande importância, e poucos tinham sabedoria, poucos eram de grande importância, ou de famílias importantes. Deus não escolhe ninguém por ser de famílias importantes. Deus não escolhe ninguém por ser sábio. Deus dá sabedoria para os que Ele escolhe e dá importância, né? Dá valor para os que Ele escolhe. Deus não procura pessoas valorosas, pessoas de famílias importantes, de famílias grandes, porque Deus não precisa de procurar ninguém que seja de altas famílias, né? Que tenha isso, tenha aquilo, tem importância, é falada na mídia, é isso e aquilo. Deus não procura esse tipo de gente. Esse tipo de pessoas, né, que acham que são donos de tudo, já tem o seu próprio Deus, né, que não é o nosso Deus. Porque o Deus deles
serão os bens materiais. Então Deus procura pessoas humildes, né? E não pessoas de grandes importâncias. E através dessas pessoas humildes, Ele torna elas a serem pessoas muito importantes. Para envergonhar os sábios, Deus escolheu aquilo que o mundo acha que é loucura. E para envergonhar os poderosos, Ele escolheu o que o mundo acha fraco. Que está falando que Deus, para envergonhar os sábios, escolheu aquilo que o mundo acha loucura. Deus, para envergonhar os sábios, escolheu aquilo que o mundo acha loucura. Porque escolheu um mendigo, uma prostituta, um andarilho, para se tornar um grande homem, né? Para o mundo isso é loucura. O mundo não dá valor a esse tipo de pessoa e acha que isso é loucura. Mas para Deus isso é ser sábio. É porque aí na realidade Deus está escolhendo os humildes e não não os corajosos, não os importantes, não isso e aquilo, né? Deus está escolhendo os humildes. É que a gente deve fazer, a gente deve ter, ser humilde, ser uma pessoa humilde, porque quando você é humilde, você é uma pessoa escolhida por Deus. E Deus, quer dizer que está dizendo aqui, para envergonhar os poderosos, Deus escolheu aquilo que o mundo acha fraco. Né? E para envergonhar os poderosos, ele escolheu aquilo que o mundo acha que é fraco, que não tem importância, não tem nenhuma resistência. Como Deus escolheu muitos profetas, né? Escolheu Moisés, que fugiu do Egito, né? E escolheu vários aí que o povo achava que era sem importância, né? Porque no momento, antes Moisés era importante, mas a partir da hora que ele se tornou fugitivo, ele se tornou para o faraó uma pessoa sem importância, e era procurado para que eles pudessem matá-lo se encontrassem, né? Mas Deus escolheu ele para se tornar um grande homem, porque o faraó já achava que ele era fraco, que não tinha nenhum valor, mas para Deus ele tinha muito valor. Para destruir o que o mundo pensa ser importante, Deus escolheu aquilo que o mundo despreza, acha humilde e diz que não tem valor. Que está falando, né? Que para destruir o que o mundo pensa que é importante, Deus escolheu aquilo que o mundo acha humilde e diz que não tem valor. Deus escolheu as coisas que o mundo não dá valor para ser importante, né? Diante dele. E para destruir as coisas que o mundo acha que é importante. Ele escolhe as coisas humildes. Isso quer dizer que ninguém pode ficar orgulhoso por saber que está sendo visto por Deus. Porém, Deus uniu vocês com Cristo Jesus e fez com que Cristo seja a nossa sabedoria. É que Deus uniu nós, né, com Cristo Jesus para que soubesse que Ele é a nossa sabedoria. Cristo é a nossa sabedoria. Porque Ele é o Filho de Deus, né? Ele é quem tem toda a sabedoria para nós. E por meio de Cristo que nós somos aceitos por Deus. Nós tornamos o povo de Deus e somos salvos. Então é por meio de Cristo que nós somos aceitos por Deus, tornamos o povo de Deus e seremos salvos por meio de Jesus Cristo. E mais, por meio de nenhuma outra coisa seremos salvos, a não ser por meio de Cristo. Portanto, com as Escrituras Sagradas, dizem: quem quiser se orgulhar, que se orgulhe daquilo que é o Senhor, que o Senhor faz. Aqui está falando que quem quiser se orgulhar, se orgulhe daquilo que Deus faz. Não devemos nos orgulhar de algo que não é coisa que Deus faz, que não é algo que pertence a Deus. Temos que se orgulhar daquilo que Deus faz. Temos que aprender a isso, não se orgulhar das coisas daqui do mundo. Porque não adianta nós ter orgulho com nada daqui do mundo, porque nós vamos morrer e vai ficar tudo aí, não vai levar para lugar nenhum. Temos que se orgulhar com aquilo que Deus faz. O resto é lixo. O que é importante é aquilo que Deus faz em nossas vidas. O resto é materiais, coisas que não têm futuro, né? O resto aqui na terra tudo é lixo. Não tem nada importante aqui, a não ser aquilo que Deus faz nas nossas vidas. O resto não vale de nada.
Então não adianta nos orgulharmos de nada aqui, porque de nada vai servir para nós. Um dia de nada vai servir para nós, a não ser a única coisa que vai servir para nós é aquilo que buscamos em Deus, que é procurar o meio da nossa salvação. A única coisa que vai servir para nós no fim das nossas vidas, ou no fim dos tempos. Porque mais nada vai servir para nós, a não ser a sabedoria em Deus, a sabedoria em Cristo. É isso que nos dá fortaleza, que nos serve muito bem. É a única coisa que vai nos servir diante de Deus. É a sabedoria nele. É a busca, né, e a prática da palavra dele. E a humildade com as pessoas, né? Que isso muitos não têm, né? Tem que aprender a ser humilde, se um dia quiser estar do lado de Deus, porque se não aprender a ser humilde, vai ser impossível estar ao lado de Deus sem ter humildade.